Muito bem, meus amigos, chegando aí para vocês daqui a pouquinho com o pastor Sérgio Elias de Faria. Vamos ver, aleluia, glória. Tá bom? Levanta mais um pouquinho isso. Alô, meu amigo, está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, meu querido. Tudo bom, excelência? E aí? Tá bem? Tudo Tranquilo? bem. Agora como tá chegando, como nós somos metodistas, a gente chega na hora. Vamos esperar o povo chegar, né? Espera mais um pouquinho o pessoal ir entrando aí. Nós somos metodistas pacientes, né? Pacientes, Livres. livres e soltos. Wesleyanos. De todas as formas. Ortodoxos. Ortodoxos, E por aí vai, né? desviados e vamos embora. Como é que você está, meu irmão? Tudo bom? Sérgio, a única certeza que eu tenho é que eu estou gordo. Nesse tempo de quarentena, a situação está dramática. Eu pensei que você ia filosofar dizendo que a única certeza que você tinha é que você não sabia de nada. Não, mas Só sei isso que aí, nada sei. não, isso aí era filosofia demais. Pelo menos o que eu estou engordando, eu tenho certeza. Mas amanhã eu queimo essa caloria no debate da 93 lá, você imagina. Rapaz, eu estou me perguntando aqui, enquanto eu começo esse papo com você, o que eu estou fazendo aqui numa live com um homem que amanhã estará na mesma sala com Paulo Borges Júnior, Silas Idecaso Malafaia, Takayama Idecaso Takayama e J.R. Vargas. e J.R. Vargas. Meu Deus, eu acho que eu estou na posição certa aqui na divisão da tela, abaixo de você, estou no lugar certo. Não, mas você, é que na verdade, o que tem que fazer mesmo você tem que me cobrir de açoites por ter aceitado um negócio desse. O que você está Vou te bebendo aí? falar. Ainda não estou bebendo nada, mas vou começar depois da meia-noite a beber umas coisas mais fortes. Olha, eu estou Só tomando aqui Jesus. o meu chá verde com a caneca Eu vou tomar. linda da comunidade evangélica de Mesquita, do nosso amigo em comum, Sil Só pra... Farney. Nossos amigos, Sil vou, Farney e Patrícia. vou te falar, hein? Você não é fraco, não. Eu não Você tenho não é uma caneca fraco. da Novo Dia, né? Não me deram até hoje, né? Não, mas você tem ideia, a igreja tem 18 anos, nem eu tenho essa caneca ainda. Isso aí, para ganhar uma caneca dessa, deve ter que ter uns 20 anos de ministério só nessa igreja. Que nem eu tenho. Tem umas assim, mas não é dessa qualidade assim, né? César, Sinceramente. brincadeiras à parte, deixa eu já... Olha aí, ó. Eu estou com aqui uma caneca da Life Church do nosso Rapaz, amigo Ilmar e Marta, entendeu? você vê como nossos amigos estão sempre presentes na nossa vida, tá vendo? Exatamente. E E o para Mário, beber água, eu tenho aqui a caneca da pastora Núbia com o olha só, símbolo rapaz, da psicologia. Olha aí. olha só, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto a gente vai aqui já aquecendo as turbinas, Sim. deixa eu expressar publicamente uma coisa que eu acho que, não sei se eu já expressei para você em particular, mas o quanto eu respeito e admiro você, o quanto eu louvo a Deus pela graça de poder ser considerado seu amigo, porque o que eu percebo, César, e aqui não vai nenhuma rasgação de seda, isso não vale entre amigos, mas é uma forma só de expressar o que eu sinto, aproveitando que a gente está numa live com tanta gente participando, eu admiro muito essa combinação de brilhantismo e simplicidade que você tem carregado no seu peito há anos, né? Deus dotou você com uma capacidade extraordinária de percepção dos fatos da vida, dos fatos da palavra, dos fatos do evangelho, né? Dos ensinos do mestre, e também uma capacidade de coadunar essa percepção bíblico-teológica com a simplicidade da vida. Você é o que eu considero um teólogo com o pé no chão, um coração muito macio. E quem te conhece de perto sabe que você é, acima de tudo, um amigo das pessoas. Você não permitiu que o conhecimento teológico, a capacidade de articular ideias, que você faz tão bem, com a graça de Deus, tornasse você um indivíduo distante de ninguém. Você é um cara
acima de tudo, muito amigo, muito leal às suas amizades, né? Então, eu quero, já de antemão, dizer o quanto eu sou grato a Deus pelo privilégio de ter você como meu irmão e meu amigo também. Obrigado aí por me aceitar de bater esse papo com você. Agora, Vamos diante lá, o que disso, você irmãos, tem? estamos encerrando a live agora, depois de tantos elogios, porque eu já não aguento, eu não vou caber na tela, entendeu? Olha, Mas eu vamos já lá, fiquei. o que você quer, o que você quer falar, de que você quer conversar a respeito? Vamos lá. Não, a gente pode conversar sobre várias coisas, Tem várias tanta coisas. coisa, né, acontecendo, É né? muita coisa. Inclusive, quero alertar, se tem algum eutico aqui na live agora, é bom descer da janela imediatamente, porque esse papo aqui vai para mais de metro, entendeu? Se tem algum eutico aí, então, pode pular, assim, pode sentar fora da janela, por gentileza, para não correr risco nenhum, tá Ou bom? Porque pede, eu não sei. ou pede para sair enquanto é tempo? Pede para sair, então, assim, eu vou lhe falar, viu? Mas nós Agora, queremos que os irmãos entrem e fiquem, né? menos o eutico na janela. Mas, assim, uma questão que eu queria conversar, que a gente troca sempre, e assim, eu sou um admirador, e falar de você também para mim é, ao mesmo tempo, difícil, por conta de toda a carga que você traz, né, o peso que você tem, mas você, de maneira muito singular, você transformou a sua competência, a sua capacidade, a sua inteligência num peso que te dá autoridade, mas ao mesmo tempo te faz uma pessoa leve para conviver. É muito bom conviver com você e da maneira que a gente convive, né? Quando a gente Exato. pode, um tá na casa do outro, e gastar tempo em boas conversas, né? Balangando beiço, né? É, É bom balangar beiço. mas só para comer, né? Porque beber não está na nossa plataforma, mas comer é bom. Agora, isso é muito interessante, é muito bom. E eu queria, então, tentar provocar você. Você falou ontem na sua mensagem sobre o abraço de Deus, né? Correto. Para esse momento, né? Exato. E quando você fez a abordagem do abraço de Deus, você foi muito feliz, como quase sempre, nas suas colocações, né? Não vou falar sempre porque seria, de alguma forma, uma arrogância da gente achar que a gente fala sempre coisa boa. É mais Nós fácil de estar falamos... sempre errado e ocasionalmente, pela graça de Deus, acertar, né? Não, mas você não. Você está geralmente certo, ocasionalmente, não é que seja errado. Você pode estar, assim, fazer uma abordagem não tão feliz quanto a maior parte das abordagens que você faz. Mas a de ontem, pelo que você estava me falando, eu ouvi parte, foi muito significativa para esse nosso tempo, né? O realismo, o braço do realismo com o braço da esperança. E Exato. se há uma coisa absolutamente necessária para os nossos dias hoje, é exatamente isso. Nós não podemos ser tacanhos no que diz respeito à nossa reflexão e pensamento, não podemos ser antolhados no que diz respeito à nossa maneira de ver a vida. E para isso, só mesmo essa dose de realismo com esperança. Exatamente. Ontem mesmo eu estava fazendo um texto que nessas horas mais agudas, né, difíceis, quarentena, tendo que ficar em casa, essas coisas todas, eu resolvi deixar fluir um pouco mais a parte de escrever algumas coisas mais curtas, mais para a rede social. E escrevi o texto sobre esperança, exatamente sobre esperança. E qual é a esperança quando Paulo vai vai conversar com os crentes sobre a questão da morte? Não quero que vocês sejam ignorantes como os que não têm esperança diante da morte, né? Exato. E aí eu fiz um texto um pouco nessa direção de que a esperança é de fato um lugar, se eu puder chamar a esperança de um lugar, mas um lugar para a gente repousar exatamente em momentos como esse, de crise que a gente está vivendo no mundo todo. Exato. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse abraço do realismo com a esperança, que eu acho que isso pode abençoar muito os nossos irmãos aí. Sim, é claro.
Bom, basicamente o teor dessa palavra que eu preguei ontem no culto, a transmissão online, e sobre a qual nós conversamos um pouquinho anteriormente, um pouco mais cedo hoje. Bom, partindo do princípio que o profeta Abacuque, ele surge no horizonte profético de uma maneira bastante singular. Ele não revela muito, o livro de Abacuque não revela muito sobre o background, né, o pedigree de Abacuque. Na verdade, ele surge com um nome muito estranho, um nome interessante, que é abraço, né, o significado do nome Abacuque no hebraico, no momento em que a nação de Judá, o reino de Judá, que havia restado somente o reino do sul a essa altura, uma vez que o reino do norte já havia sido conquistado pelos assírios, mas o reino de Judá, o reino do sul que restou, vivia um período de forte apreensão. Até um pouco parecido, de alguma maneira, com o tempo que a gente vive hoje. Os moradores de Judá esperavam o pior. Qual era o pior? O pior viria montado na cavalaria de Nabucodonosor. Nabucodonosor e o Império Caldeu, o Império Babilônico, estavam conquistando tudo que havia pela frente àquela altura. Estou falando aí dos anos 600 a.C. A essa altura, o reino do Egito já havia sido conquistado por Nabucodonosor na Batalha de Carquemes, que aconteceu em 605 a.C., e o reino de Judá era a bola da vez. Próximo a ser conquistado na rota, na fúria bélica de Nabucodonosor, era o reino do sul. Joaquim sobe ao poder em Judá e o povo estava apreensivo porque eles sabiam que o próximo reino a ser conquistado seria exatamente o reino de Judá. Então imagine o tipo de expectativa negativa trazendo muita inquietação no coração dos moradores do Reino do Sul. Nabucodonosor iria em pouco tempo, como de fato aconteceu, poucos anos depois da profecia de Abacuque, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Como a gente conhece bem a história, Jerusalém foi dominada, a cidade foi queimada, os muros foram destruídos, enfim, e o templo do Senhor foi derrubado, foi jogado ao chão, né? E eles foram, então, uma grande leva foi levada para a Babilônia, no cativeiro babilônico. Mas antes que essa calamidade acontecesse, Abacuque é levantado como um abraço de Deus. Esse é o significado do nome dele, né? Para trazer uma mensagem de alento ao povo que em breve seria alcançado pela calamidade. Quer dizer, a calamidade estava vindo logo ali, logo na esquina. Era só uma questão de poucos anos. A profecia é liberada no ano 606 e a calamidade profetizada vai acontecer no ano 597, quando Nebuzaradã, general de Nabucodonosor, cerca Jerusalém e a partir daí a destruição é realizada. Bom, mas antes que o pior viesse, Deus envia o seu abraço, o seu profeta, com o nome de abraço, Abacuque. E na minha palavra de ontem, eu propus que o abraço de Deus, ele é composto por esses dois braços. Qualquer abraço, para ser completo, tem que incluir dois braços, o direito e o esquerdo. Então, Abacuque, como abraço de Deus, apresenta o braço do realismo. Ele vai dizer ao povo, de fato, o pior vai acontecer mesmo. Haverá invasão, haverá destruição, haverá cativeiro, haverá falência econômica, haverá até mesmo a iminência de morte, conquista, domínio, enfim. E ele chega a dizer, a figueira não vai florescer, não haverá vaca no curral, o produto da oliveira vai, de fato, fracassar, haverá crise econômica, fome e desemprego. Porém, ainda que tudo isso venha a se cumprir, como Deus está antecipando profeticamente, ainda que o braço do realismo, não é? O braço do realismo se confirme, Deus também envia nesse abraço o braço da esperança. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. No Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força e Ele não me deixará tropeçar, porá os meus pés como das cervas. Então, a minha proposta, César, na palavra de domingo, e também para esse tempo de pandemia mundial, onde parece que o pior está sempre ali na esquina, né? Há sempre um risco de
de decadência econômica, de perda de emprego, o risco do contágio, a perda de um parente, a iminência da morte, parece que a calamidade está vindo logo ali, a gente está lidando com essa apreensão todo dia, é que a gente se deixa abraçar por Deus. Com realismo, a situação é de fato preocupante, o realismo é parte do caráter de Deus, é consistente com o caráter de Deus. Você vê que o próprio Jesus sempre foi muito honesto, até quando ele disse: no mundo tereis aflições, não é? Ele é realista, mas ele também oferece como braço do realismo o braço da esperança. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é a proposta para que a gente se sinta abraçado e não perca a sanidade num tempo de tantos noticiários preocupantes e tanta calamidade iminente. Agora, se você me permite uma indagação sobre Abacuque, quando a gente lê o livro do profeta, a ideia que a gente tem é que a gente começa lendo um texto de um cara que, de fato, tomado pelo realismo, mas ao mesmo tempo inquieto demais, porque ele faz perguntas a Deus, ele propõe questões a Deus muito significativas. Muito sérias. Ele tem coragem de falar coisas para Deus que a maior parte dos crentes eu acho que não teria coragem de... Porque ele começa a falar sobre por que mais ou menos, né? Por que o Senhor permite gente pior que a gente fazer isso que vai fazer, né? De alguma Exatamente. forma. E há um processo assim, quando Deus começa a responder a Abacuque, parece que há um processo de transformação do coração do próprio profeta. Porque não era eu não vejo o livro como um livro planejado para ser aquele jeito. Mas aparentemente me revela o coração de um homem de Deus que tem coragem, tem a ousadia de expressar as suas dores, revelando assim, então, todo esse realismo, essa coisa, essa realidade que nos agride, que nos ofende de certa maneira, e os capítulos vão passando, as coisas vão acontecendo, e parece então que quando Deus vai respondendo e mostrando a ele, com muito carinho até, e esse profeta então se converte a partir desse abraço. Exatamente. Esse abraço de Deus, né? Então, assim, esse acolhimento de Deus no momento das nossas piores dores é que, de fato, vai fazer muita diferença nesse contexto. Eu estava conversando com o Maicon... Michael Balbino? O Balbino, algumas horas Gente boa atrás. Demais. Bem, um menino bacana. Eu acho que ele está por aí. Mas aqui, e aí uma irmã, até católica, ela mandou que depois eu sei que porque ela fez questão de me seguir aí no Instagram, e ela mandou aí o Michael aparecendo e dando um opa. Então, ela mandou uma mensagem citando Teresa d'Ávila, aquele texto de Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te turbe, porque tudo passa, né? A paciência tudo alcança, Deus é o bastante. Essa mensagem de Teresa d'Ávila, ela é muito profunda e eu acho que se junta a essa mensagem de Abacuque, quando você está dizendo isso, de um Abacuque que então, agora sim, entendendo os propósitos, os desígnios de Deus, entendendo o momento que vai vir, entendendo a importância do momento, ele então celebra de maneira a dizer coisas tão profundas como ele disse no final, ainda que a figueira não floresça. Aquela lista de desastres ali é tão inquietante, só que passa tão despercebido dos nossos olhos, né? Ele está falando de um tempo de escassez quase que total e absoluta. Né? É verdade. Ele não tem medo de fazer as perguntas, né? Não tem. Eu costumo dizer que uma boa pergunta vale mais do que 1000 respostas, né? Existem perguntas que devem ser feitas. Um abraço aí para o Marcos Machado, para o Alexandre, a turma está entrando aí, um grande abraço, nossos amigos, né? Queridos. Perguntas, César, que
sempre aparecem em tempos de calamidade. A gente pode até ficar constrangido de fazê-las a Deus, mas Deus não tem nenhum problema com perguntas honestas, feitas com sinceridade e com humildade. Por exemplo, no caso de Abacuque, olhando a maneira como os caldeus estavam sendo usados para trazer o juízo de Deus sobre Judá, a pergunta de Abacuque, que é uma pergunta relacionada à chamada teodiceia, né, do problema do mal no mundo, né? Como é que Deus vai permitir que um povo tão perverso como os caldeus sejam instrumentos do juízo divino sobre o povo escolhido de Deus, o povo de Judá? No entanto, Deus vai fazê-lo entender depois que, embora os caldeus serão usados para esse tempo como instrumentos do juízo divino sobre o povo de Judá, posteriormente o juízo virá sobre todos, correto? Inclusive os caldeus. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, fica tranquilo, não tenha problema, não tenha nenhuma vergonha de lidar com os seus questionamentos, mas saiba que eu estou em controle, eu estou vendo tudo. Eu sei exatamente como tratar, como educar o mundo, como trazer juízo sobre todos os aspectos e pessoas e reinos do mundo no meu tempo e do meu jeito. Isso traz uma tranquilidade sobre o nosso coração, sempre inclinado a questionar a Deus em tempos de calamidade, né? Então esse abraço vem recheado de ternura e pacifica a alma de Abacuque, né? Por exemplo, veja bem esse tempo que nós estamos vivendo agora. Olha, nós sempre ouvimos falar, sempre lemos nos livros de história sobre as grandes calamidades do mundo, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste negra, gripe espanhola, não é? São coisas das quais os nossos pais e avós falavam, nossos professores nos ensinaram a respeito disso. Mas essa calamidade agora, eu não me lembro de ter, nos meus 59 anos de vida, vivido nada parecido com esse tempo acho que se de agora. A gripe espanhola foi no início do século XX, então eu acho que, do ponto de vista disso, foi o que mais se pareceu. Só que é uma época da história da humanidade muito diferente da nossa, né? Você entende que a gente está vivendo um mundo globalizado. A gente está falando, eu aqui de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e você aí de Trumbull, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. E com irmãos do mundo inteiro. Com irmãos do mundo inteiro participando. E pense bem, a gente com essa capacidade de comunicação extraordinária. Então, qualquer pandemia hoje, por menos letal que ela possa ser, ela vai ganhar proporções dantescas, vai ganhar proporções que vão fazer sucumbir, ou tentar fazer sucumbir qualquer possibilidade de olhar com esperança. E de fato, a gente precisa desse olhar de esperançoso para a vida, até mesmo assim, eu estava pensando nisso, até mesmo como crente, né? Assim, eu vejo algumas pessoas que eu acho que você sintetiza isso muito bem quando você fala que está faltando um pouco de eternidade no coração dos crentes hoje. Você sintetiza isso com frases muito, muito bem colocadas. E eu acho que essa falta dessa visão, dessa percepção de eternidade, faz com que nós soframos, embora crentes, as angústias dos descrentes. Exato. Nós estamos nos sobrepondo de angústias que nós não precisaríamos ter. Você quer ver uma coisa? Desculpa, eu estou te interrompendo, mas você me fez pensar, por exemplo, em como nós somos lembrados, no tempo de calamidade, de coisas que fazem parte da nossa rotina sem que a gente se dê conta. Por exemplo, o fato da morte. A morte anda com a gente o tempo todo, não é? Tem até um poeta brasileiro que tem uma canção que fala isso, eu já nasci com a minha morte. Então, a gente sabe que a morte é um fato da vida, todo mundo já nasce com a sua, é só uma questão de tempo, né? Nós somos seres que têm prazo de validade nesse mundo, mas a gente vai vivendo a vida tão ocupado com os afazeres, e ganhar dinheiro, e trabalhar, isso são coisas legítimas, né? Não há nada de errado nisso, e lutar pelos nossos ideais. E, de repente, quando acontece uma pandemia com essa dimensão, a morte, que é um fato tão comum,
bate na nossa porta e cai no nosso colo, porque agora ela deixa de ser a morte dos outros lá fora, a morte que um dia eu vou encarar quando estiver velhinho, né, no fim da vida, depois que realizar todos os meus projetos. De repente essa morte bate na nossa porta e diz, olha, eu estou aqui e a qualquer momento eu posso ter encontro com você, antes dos seus planos se concluírem. Então, essa pandemia tem o poder de trazer... família, por exemplo, outro item que é tão importante no nosso dia a dia, na nossa experiência de vida. Tempo com familiares. Todo mundo sabe que isso é fundamental, que relacionamentos familiares são essenciais, mas é preciso uma pandemia para nos levar para dentro de casa, nos fazer olhar para o lado e pensar, poxa, eu não sei se mês que vem eu vou estar desfrutando de um jantar com esse membro da minha família, eu não sei se estarei vivo, eu não sei nem se estarei vivo para a retrospectiva 2020, 31 de dezembro, aliás, eu não sei, eu devo estar lá, ou estarei lá para assistir na minha poltrona, ou eu estarei lá como número na estatística. Também, né? Não é? Mas uma vez que eu não tenho poder de controle sobre isso, só o Criador é que sabe, eu preciso valorizar a minha família. Olha só, família, morte, igreja, a graça de congregar com os irmãos todos os domingos, fatos corriqueiros da vida foram exacerbados, foram amplificados pela pandemia. Tomara que a gente saia disso sem precisar ser lembrado de novo de quão importante as coisas simples da vida são, né? Eu acho que isso é muito significativo, e ontem, falando sobre isso, no culto da noite, eu preguei sobre aquele texto de Jesus, no Evangelho de Lucas, quando ele diz, será para vocês uma oportunidade de testemunhar. Mas eu peguei a palavra oportunidade e trabalhei isso de maneira muito simples, mas objetivamente trabalhando a ideia de olhar para si mesmo, uma oportunidade para olhar para dentro, uma oportunidade para olhar para a família, as relações familiares, isso que você está dizendo, e olhar para a igreja, aquilo que você disse. A igreja ganha, para nós, crentes em Jesus, ganha uma dimensão agora, rapaz. Está todo mundo falando que está ansioso para ir para o culto. Quantos abraços guardados, né? Quantos beijos guardados, né? Você imagine bem, quantas vezes as pessoas deixam de ir a um culto por absolutamente nada. Não fazem... nós estamos vendo um pouco esse tempo. As reuniões da igreja se transformaram numa espécie de uma possibilidade dentro de uma lista de possibilidades enormes. Assim, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Ninguém mais hoje para assim, não, domingo não é dia de fazer nada senão de estar com os meus irmãos adorando a Deus. Nós já embutimos nas nossas possibilidades de fazimento de coisas a possibilidade de estar e fazer uma série de coisas. Eu estou aqui condenando, nem criticando, estou assim, apenas constatando um fato do nosso tempo. Exato. Eu tenho uma recordação, você conheceu bem também, eu tenho uma recordação do Bispo Ronaldo, foi meu pastor, uma referência para mim muito grande. Homem de Deus, um mestre. E ele uma vez, exatamente, ele uma vez me contou uma experiência pessoal, ele fazia, nos anos, sei lá, 70, 80, né? Ele fazia viagens com as pessoas para Israel também, então, porque na época ele era secretário-geral de missões da Igreja Metodista Wesleyana, e ele fazia muitas viagens nesse sentido, e para Israel também fazia algumas. E ele então, a sua agente de viagem, ele precisava falar alguma coisa com ela, mas não conseguiu, aí ela precisava falar alguma coisa com ele, e era sábado, e ela era judia. E ela não ligou para ele no sábado, por motivo óbvio, porque o judeu de fato leva a sério essa questão, e também deixou para ligar para ele no domingo, né? Deixou para ligar para ele na segunda-feira. E aí quando ligou, falou, olha, eu precisava falar com o senhor sobre algumas coisas da viagem e tal, não liguei para o senhor no domingo, porque eu sei que... ela falou, não liguei para o senhor no domingo, ela ligou na segunda, não liguei para o senhor no domingo, sim, porque eu sei que da mesma maneira que eu respeito o sábado, o senhor respeita o domingo. E assim, foi um ensinamento, e o bispo, ele chegou, alguém pode achar muito exagerado o que eu vou dizer agora.
E para muita coisa que a gente faz na vida cristã, pode ser parecido, exagerado para muita gente. Mas você sabe que o bispo recebeu aquela palavra com tanta intensidade que ele deixou de comprar qualquer coisa no domingo. Ele deixou de fazer negócio qualquer que fosse no domingo. Tudo que ele precisava, ele planejava e comprava até sábado. Quando chegava no domingo, ele não fazia mais negócio, não comprava mais nada, não fazia mais coisa alguma, porque ele estava dedicando aquele dia ao Senhor. É claro que isso pode se transformar numa sacralidade, até mesmo que não leva a lugar nenhum. A história dos judeus vai provar isso, né? Os caras eram muito devotados a algumas coisas, mas as coisas mais sérias, mais importantes, mais essenciais eram deixadas de lado. Mas eu acho que nós estamos vivendo um negócio tão... Estávamos vivendo, eu quero falar assim no futuro, a gente estava vivendo um negócio tão complexo, de um desvalor das coisas da comunhão congregacional, da relação desse encontro dominical, desse encontro que fala para a gente tanto de comunhão, de parar, de ouvir a Deus, de ser alimentado por uma palavra, que a gente estava fazendo da vida uma correria. No você nosso falou... caso, Desculpa. aqui, no nosso caso aqui no Brasil, a gente estava notando o que, com todo respeito aos católicos que estão aí com a gente na live, se falava mais naturalmente dos católicos. Assim, eu sou católico, mas eu sou nominal. Eu só tenho o nome de católico. Eu não tenho uma prática. E hoje, o que eu vejo, com muita tristeza até, é que já existe no Brasil aquilo que a gente poderia nominar de evangélicos não praticantes, evangélicos nominais, que aderiram ao modelo religioso evangélico, mas não se entendem na necessidade da comunhão plena, efetiva, com a Igreja de Jesus, com encontros regulares, a sacralidade do encontro com o irmão. Isso tem se pulverizado com o tempo, né? Tem se pulverizado. Alguns chegam a falar em neo-evangelicalismo. Neo-evangelicalismo, quer dizer, seria uma versão evangélica do que se chamava anteriormente de catolicismo nominal, né? Catolicismo sem compromisso, né? Mas nós já temos a nossa versão evangélica. César, você tocou num ponto aí anteriormente, e eu achei tão fantástico que eu queria... Você me permite voltar um pouco nele? Você falou sobre essa era de globalização e você tocou na questão de como isso possibilita contágios, não é? Você mencionou aí, fazendo uma analogia, fazendo um paralelo com a gripe espanhola, como naquela época, início do século XX, até as questões de contágio eram um pouco mais distanciadas, embora a catástrofe foi enorme, sem dúvida alguma, mas nada se compara a esse nosso tempo em que as pessoas viajam mais, viajam de avião o tempo todo. O mundo está completamente, virou uma aldeia, na verdade, né? O contato físico e o contato pelas mídias é extremamente íntimo e intenso. E eu fiquei pensando, eu já venho pensando nisso nesses dias de pandemia da Covid-19, essa virose, ela nos assustou e tem nos assustado e tem nos levado para dentro de casa, tem nos trancado dentro de casa, tem fechado os nossos templos, tem nos distanciado do contato físico com os nossos queridos. E você vê que o poder de contágio desse vírus, do novo vírus, corona, tem forçado a humanidade a novos comportamentos, a novas posturas, especialmente de recolhimento, de distanciamento social e medo também. E aí eu fico pensando com os meus botões, se essa calamidade, embora não tenha, ao meu ver, aí vai uma opinião pessoal, embora não tenha sido de fato enviada por Deus, eu creio que isso tem muito mais a ver com consequências do nosso pecado, pecado da humanidade, nossas escolhas, nossas posturas, nossos interesses, nosso egoísmo e a nossa maneira de vida bem desdeixada tem possibilitado surgimento, também interesses políticos e econômicos, surgimento de adoecimentos que são meramente nossos, não tem nada a ver com o Criador. Mas Deus, como permanece no controle da história e não perde de forma alguma a oportunidade de nos educar,
sem dúvida, deve estar aproveitando esse momento para nos ensinar lições, como ele sempre faz, como soberano que é. Eu fico pensando se Deus não estaria aproveitando esse momento que o mundo vive hoje para desencapsular o contágio da igreja. A igreja tem um contágio incubado, um contágio positivo, como sal da terra, como luz do mundo. Você fala muito bem sobre a questão do sal, o poder que o sal tem quando ele cumpre o seu papel. Você tem sempre colocado isso com muita propriedade. Mas esse sal está encapsulado, esse poder de contágio da igreja cristã, e eu estou falando isso aqui com muita humildade, não como quem está de fora da igreja, mas como quem faz parte dela. Eu não estou aqui denunciando os pecados dos meus irmãos, porque a igreja sou eu também, estou falando de mim. Mas o nosso poder de contágio benéfico tem estado encapsulado por interesses, por divisões, por tendências, por propostas políticas, por polarizações de ordem político-filosófica. E agora que o vírus tem contagiado o mundo inteiro, me parece que é uma boa oportunidade para que o poder de contágio da igreja, incubado talvez há décadas, seja desencapsulado. Quem sabe a gente vai sair dessa sendo mais humanos, sendo mais irmãos, prestando mais atenção ao que é simples, sendo mais comprometidos com o Evangelho de Jesus, porque durante esse tempo de quarentena nós temos agora a oportunidade de amar enquanto há tempo, de ajudar enquanto há tempo. Ninguém sabe do dia de amanhã, como eu disse a princípio. Eu não sei se eu vou chegar na estatística, na retrospectiva 2020 como um número estatístico ou como um espectador sentado na poltrona. Só Deus sabe. Mas então, enquanto eu tenho tempo, eu devo fazer bem a todos, aos domésticos da fé e aos que estão de fora. Será que essa possibilidade de que esse vírus, esse contágio, a iminência do contágio, coloque a igreja numa posição de esquecer daquilo que é superficial e desencapsular o seu poder de contágio cristão, sair disso para contagiar o mundo com o amor e com o Evangelho de Jesus? Eu não sei se estou sendo muito utópico aqui, mas eu tenho essa esperança em mim. Não, a utopia também é uma parte importante da experiência humana, né? A gente se perder a utopia também completamente, a gente fica muito amargo, Sérgio. Então, a utopia tem um papel também de manter para nós algum nível de esperança nesse sentido. Como você disse, eu acho que esse olhar que você está dando é aquele outro braço que faz parte da mesma personalidade divina, né, de realismo e esperança. A utopia, eu acho que está... vamos pensar num braço com a mão e dedos, né? A utopia, eu acho que faz parte de um desses dedos que pode se entrelaçar nos cabelos e fazer escorrer a mão nos cabelos do outro e fazer um afago. Ninguém vive sem utopia também, embora ela possa ser desvairada. Mas no seu caso, o que eu acho que você está vendo é também um pouco do que a gente está vendo aqui. A esperança de passar esse tempo e voltar, depois de ter andado tantos quilômetros na direção de uma felicidade das coisas estar aqui. Era muito comum essa frase, eu quero ser feliz, estar associada a uma maneira de viver a vida aqui. Entendeu? Essa frase estava na boca de muito crente e gente boa. Mas ela estava tomando uma proporção que estava roubando esse senso tão importante de eternidade, que para muitos pode ser utópico. Para muitos filósofos, você sabe disso, isso é só uma utopia. Deus é uma utopia para narcotizar as pessoas mais imbecilizadas. Você sabe que boa parte da filosofia, eu diria, cética, caminha para esse ambiente. Então, assim, eu creio que a gente pode ter essa esperança e olhando por esse lado que você está tocando, eu também estou muito esperançoso de uma igreja que ressurja aí, com todo respeito à igreja
estruturação, né? Que está aí, está sendo percebida muito no sentido de ser vista em todos os lugares, é que nasça desse submundo, desse encontro viral, dessa virose perversa, ruim, difícil. Não é? No meio disso tudo aí, se levante uma igreja que resolva entender que a sua plenitude não está, evidentemente, num momento histórico cronológico, mas está exatamente no discernimento do Kairos, ou seja, quando a gente pode olhar a vida como um todo. Então, é nesse ambiente que eu acho que até o apóstolo Paulo, não sei, seria talvez uma aberração que eu vou falar, mas vindo de mim, natural. Paulo, quando escreve a sua carta, se não me engano, aos Filipenses, quando ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, posso passar necessidade, posso ter fartura, tudo posso naquele que me fortalece. É na relação com o Senhor que ele pode, não na sua competência. Ele diz, aprendi o segredo. Mas talvez ele tenha exatamente olhado para esse livro de Abacuque e ele percebe esse lugar em Deus que está para além daquele momento cronológico que ele está vivendo. Porque Paulo escreve a carta da alegria na cadeia. Então estamos falando aí de eternidade fazendo o seu papel didático na igreja. Você quer ver uma coisa? Há um tempo atrás, nos anos da minha conversão, estou falando aí dos anos 80, me converti, aliás, dos anos 70, me converti ao Senhor em 1978. Assim que eu me converti, acho que você tem muito mais tempo de carreira do que eu, você vem de um lar cristão, correto? Correto, eu sou quarta geração de cristãos por parte paterna. Exato. Eu me converti aos 17 anos, em 78, e eu me lembro que naquela época, César, e você também deve se lembrar disso, como estudioso da igreja que você está sempre atento aos fenômenos ligados à igreja do Senhor, você deve se lembrar que durante os anos 70 e 80, foi levantado um movimento no meio evangélico, um movimento teológico-filosófico, que questionava os irmãos anteriores, o que é muito comum. Geralmente uma geração sempre vem questionando a geração anterior. Não há nada de errado nisso, isso é o fenômeno da vida, isso é que permite crescimento e desenvolvimento social. Mas a geração de cristãos, teólogos, pregadores, pensadores mais jovens questionava a geração anterior. E a acusação que eles traziam à mesa era que a geração dos nossos pais, dos seus pais, dos nossos avós cristãos, era uma geração escapista, uma geração que só olhava para a eternidade, era uma geração que vivia com saudade de Sião, os hinos, o cancioneiro... Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, a Sião. Linda essa canção extraordinária. Eu tanto amo, pois és do meu coração. Ela cantada é linda, essa música. Cantada é maravilhosa. E você vê, por exemplo, canções do tempo em que eu me converti, Lá no Céu Eu Vou Morar. Eu não vou tentar cantar, né? Mas lá no céu eu vou morar, o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, as canções denunciavam um anseio da geração anterior à nossa. A geração que, por questões próprias da sua própria cultura, tinha um desejo enorme de ir logo para o céu, que o Senhor venha logo, nos leve logo, não é? O rei está voltando, o mercado está vazio. Né? Parece que essa canção foi feita para esse tempo agora de pandemia do coronavírus, né? No caso, o mercado está cheio. O shopping está vazio, aqui no nosso caso, aí é o mall, né? Tinha que mudar a letra, né? Mas, então... O shopping está vazio, seu trabalho... O mercado virou shopping aqui no Brasil. Shopping. A denúncia é que a geração anterior era uma geração escapista. Aí vem a geração nossa, eu diria assim, de colegas nossos, pensadores e teólogos da nossa geração, que denunciaram esse escapismo da geração anterior. E a denúncia vinha com uma solução, entre aspas. Qual era a solução? Nada de escapismo. Nós precisamos fazer diferença aqui e agora. Movimentos teológicos da igreja integral, movimento da igreja que vai trazer missão integral. A missão integral da igreja. A igreja tem que ser sal fora do saleiro. Eu me lembro que eu acompanhei, eu participei de simpósios, congressos, lendo livros de gente
extraordinária, né? Que nos ajudou muito Você a falou pensar. sal fora do saleiro, eu lembrei do Silfarne no Faustão, rapaz. Mas toca aí. Depois eu conto essa história. Mas a denúncia da nossa geração era contra a geração anterior. Bom, contra o escapismo vamos ser integrais. Vamos fazer a diferença aqui e agora, caso contrário a igreja vai subverter a sua missão primeira. Ok. Só que esta busca pela diferença aqui e agora acabou sacando da alma da igreja um pouco de eternidade, porque os nossos pais e avós cantavam a saudade de Sião, a saudade do céu, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o desejo de que o rei volte logo, a saudade da glória. A nossa geração dizendo, não, peraí, gente, isso aí vai acontecer no tempo pop. Enquanto estamos aqui, vamos fazer a diferença aqui agora. Vamos anunciar as estruturas sociais corrompidas, os demônios das estruturas políticas, né? Vamos trazer os demônios agora para uma questão mais de teologia da libertação e por aí afora. Bom, o que isso resultou? Isso resultou no esvaziamento do senso de eternidade da igreja. A igreja foi se tornando muito pensante, muito sofisticada teologicamente, mas um pouco árida, um pouco ácida, um pouco seca. E agora, César, quando a gente levanta a cabeça e vê tanta morte ao nosso redor, a morte está batendo na nossa porta, você bateu na cabeça do prego. A eternidade está voltando a ser assunto da igreja, porque eu não sei, eu estou fazendo essa live com você aqui hoje, mas eu não sei se eu estarei vivo amanhã, eu faço parte do grupo de risco. Isso é tão pertinente o que você está dizendo, porque assim, nós vivemos aqui um período de prosperidade econômica no Brasil. Nós surfamos uma onda aqui de prosperidade econômica. Bem, olha, era um tal de música para mim, e me dá, e eu quero que é meu, e vou pegar de meu, vou pegar que é meu, eu vou pegar mesmo, e ninguém taxa que eu vi primeiro, e tal, a benção é minha, e tal, e vamos lá. Porque era um momento de prosperidade. Bastou esse momento ser paralisado e ver e nós sucumbirmos a uma recessão ainda pequena. Eu estou falando ali do final do governo, eu vou falar do final do governo Dilma e por todo o governo do vampiro e depois agora vindo o novo, eu digo, o novo presidente, o Bolsonaro. Aí a coisa estava tão para baixo que aí o povo já começou a pensar no céu de novo. Aí você começa, meu Deus, que vontade. Então, assim, o que eu percebo é que nós somos movidos pelas nossas inquietações e não pela vontade de Deus. O grande problema disso, nos anos 70, quando ainda éramos uma igreja muito escapista, vencendo vem Jesus, já refúgio a glória eterna e tal, a gente só cantava isso, é verdade. Nós íamos morrer daqui a dias, Jesus ia voltar, não ia ter jeito e tal. Eu fui aconselhado a não fazer faculdade, porque era perder tempo, e eu durante muito tempo abriguei isso no coração, você vai perder tempo, não podemos... Eu não queria nem me casar, nem me casar eu queria, porque casar para quê? Jesus está voltando isso eu queria, eu cheguei a orar pedindo, Senhor, não me deixe para o céu virgem, isso aí eu pedi, porque pelo amor de Deus, aí já seria demais, mas assim, é que eu era mais carnal que você já converteu, né? Mas assim, então... Ir para o céu virgem era inferno para você, né? Era um inferno para mim, entendeu? Eu não podia passar por isso. Mas assim, então, eu comecei a perceber essa coisa, e vendo isso nos anos 70, essa fuga do sofrimento, e Jesus vai voltar e vai estar ali nas portas. A igreja, por conta disso, nos anos 60, porque isso é um movimento de 20, 30 anos. A igreja nos anos 60 não foi para a televisão, não quis a televisão, porque aquilo era... o rádio, não queria o rádio também, não quero nada, e tal, vamos ficar aqui, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Bem, Jesus não voltou, né? E o que aconteceu? No final dos anos 80, passados os anos 70, no final dos anos 80, nós aqui sofremos o impacto da chamada teologia da prosperidade, da teologia da fé,
e que é muito voltada para o aqui e para o agora. Exatamente. E a igreja, então, olhou e correu com muita força para esse outro polo. Ela foi de um extremo ao outro, do extremo dos o que eu vejo de fato, essa coisa da ultra necessidade de estar sempre no polo. Uhum. No polo. Ela não consegue se equilibrar naquele ambiente onde o hoje e o eterno se encontram, que é exatamente a eternidade. Nesse sentido de ter essa visão do Kairos, porque o que muitos irmãos não conseguem entender, e muitas pessoas não conseguem discernir isso, é que na eternidade, no tempo eterno, não existe nem ontem nem amanhã. Só existe hoje. Então, as pessoas querendo se livrar da dor de agora, ou conquistar coisas agora, elas vão para o polo. E aí elas estão sempre entre o ontem e o amanhã. Elas nunca conseguem viver satisfatoriamente e plenamente o hoje. E isso, para mim, é a grande encruzilhada. É a grande encruzilhada que nós estamos agora. Você está falando de polarizações, né? Exatamente. O que nós vamos fazer quando isso passar? Essa é a grande questão. Qual via nós vamos encontrar um lugar de equilíbrio para voltar a entender e perceber a eternidade como um valor para nós, mas também, ao mesmo tempo, entender a dor do hoje, de um grupo de pessoas, e poder, então, fazer esse casamento, levando essa palavra de esperança para as pessoas, num sentido de um hoje, mas também da eternidade. Porque a eternidade, se me permite essa filosofada barata, mas a eternidade não é amanhã. A eternidade é hoje. Hoje nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós estamos presos a um cronos, e você no ambiente do seu novo livro, O Risco, você fala muito bem disso. Nós estamos presos a uma realidade do cronos, mas a nossa vida pertence ao Kairos. Ou seja, nós estamos inseridos num apêndice temporal, mas efetivamente nós somos de uma linha que não tem ontem nem amanhã. Então, se a gente conseguir, como igreja, perceber e viver isso, eu acho que, na verdade, vai surgir desse lugar tão difícil que a gente está vivendo, uma igreja com uma palavra muito forte, muito consolidada para hoje. Você falou sobre o equilíbrio aí dos polos, né? A gente vê, César, na cruz, talvez modelo por excelência desse equilíbrio, desta interseção perfeita entre essas duas propostas de vida, né? Não um cristianismo escapista, que só pensa na eternidade, está pronto para ir embora a qualquer momento, pronto para deixar o mundo e se encontrar com o Senhor, o que é de fato melhor, Paulo vai dizer isso, estar com o Senhor será sempre melhor, mas ele chega a dizer também, todavia eu preferiria estar aqui, não é? Para poder ser usado por Deus para alcançar alguns dos meus iguais, né? Então, essa tensão entre o olhar para a eternidade, para que o cristão não se torne capturado pelas conquistas e prazeres dessa vida. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ele mantém os olhos na eternidade, ele não perde o contato com o tempo aqui e agora, com o chão. E na cruz, quando a gente olha, por exemplo, para os braços da cruz, é possível se pensar num ponto de equilíbrio para essas duas dinâmicas. Se você pensar na haste vertical da cruz como a arte que aponta para a eternidade, não é? Aponta para essa relação com o eterno, nos indicando que foi do alto a baixo que Deus veio ao encontro do ser humano perdido. Então, a haste vertical aponta para essa necessidade de não deixar de olhar para cima, de não sermos enganados por essas ilusões da vida temporal. Ao mesmo tempo, a haste horizontal fala da importância de, enquanto estivermos aqui, olharmos para o lado. Porque olhando para o lado, vamos encontrar o nosso próximo, o nosso irmão, o
o necessitado, o perdido, o faminto, aquele que não conhece ainda o Evangelho. Jesus, quando ofereceu a cruz como referência para o seu povo, para os seus seguidores, ele sabia do que estava falando. E quando se pensa numa igreja escapista, é uma igreja que só trabalha com a haste vertical da cruz. Uma igreja capturada pela teologia da prosperidade, é uma igreja capturada, humanista, ela é capturada pela haste horizontal, ela só vê o aqui e agora, só vê o que está do seu lado. Mas Deus abençoe, e eu faço coro com você, que a gente saia dessa crise de amplitude mundial, com uma visão mais nítida da cruz, não é? Não esquecendo se você me permite, eu não vou de maneira nenhuma roubar a ideia da cruz, mas se você me permite virá-la só um pouquinho, ela se transforma exatamente no X da questão. A cruz pode ser o X da questão, a resposta para esse dilema entre uma igreja escapista porque de que essa igreja está escapando? Do que essa igreja está querendo escapar? Exatamente da dor da cruz. Ela não quer essa dor. Ela quer fugir dela. E ao mesmo tempo que ela quer, de alguma forma, usufruir das coisas boas dessa vida do tempo de hoje. Então, a cruz é, de fato, para mim, um grande X da questão que responde para nós esse lugar de Deus para a igreja de Jesus. Porque o lugar de Deus para a igreja é a cruz. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa que me inquieta muito como cristão e como comunicador do Evangelho, pregador do Evangelho. Eu vou perguntar isso com toda a humildade, de novo, não como quem está fora do problema, eu sou parte do problema, eu quero ser parte da solução. Eu também sempre assim, sempre assim. Claro. O problema não é dos outros, é nosso. O problema é nosso. A igreja é minha, eu amo a igreja. Falar da igreja é falar de mim. As mazelas da igreja são as minhas mazelas, as vitórias da igreja são as minhas vitórias. E eu sei que você também tem esse tipo de coração. Então, a minha pergunta, César, para a gente pensar, seria a seguinte: você acha que está na hora, ou já passou da hora, de nós trazermos a cruz de volta para os nossos púlpitos, para as nossas mensagens, para as nossas pregações, para os nossos relacionamentos eclesiásticos, para a nossa dinâmica familiar, para a nossa administração eclesiástica, para os nossos projetos ministeriais? É isso? É completamente isso. Jesus foi muito claro, Sérgio. E assim, a proposta dele não deixa sombra de dúvidas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o caminho dele foi um caminho de morte, no sentido, quem quiser amar a vida vai perdê-la. Mas quem der a sua vida por amor, vai ganhá-la. Então, a cruz é esse lugar onde a gente transiciona de uma vida no Cronos para uma vida no Kairos. Esse é o lugar, parece o portal. A cruz é o portal onde a gente transiciona a nossa experiência de vida para esse lugar de Deus para nós. Ou seja, é nesse lugar, é na cruz que Paulo se gloria. É na cruz que ele consegue encontrar força para escrever cartas extraordinárias da prisão. É só na cruz que ele consegue isso. Então, deixa eu te perguntar também, porque essas questões, para mim, são vitais. Elas têm me incomodado bastante há algum tempo. É na cruz que nós vamos encontrar poder até para, eu vou colocar isso entre aspas, né? Até para desprezar a morte, no sentido de que, eu vou falar isso aqui com muita ternura e com muito temor até, para não soar como pedância minha ou arrogância, ou como alguém que não tem medo de morrer. Claro que eu nunca morri, então eu não sei o que é a experiência da morte. Eu suponho que não tenho medo de morrer, mas isso é o tipo de coisa que eu acho que você só descobre quando ela bate na sua porta. Mas eu diria o seguinte: é possível, com essa visão da cruz de Cristo, que nós ganhemos um pouco mais de desprezo pela morte, no sentido de que não a buscaremos, não a procuraremos, amamos a vida, valorizamos a vida porque é uma dádiva divina, gostamos de viver, mas a morte não nos apavora. Essa vitória sobre a morte que a cruz empresta, que os irmãos
da igreja do início tinham, que os apóstolos tinham, de poder olhar a morte nos olhos sem pânico. Não convidando a morte, mas sem medo dela. Com certeza. Nós temos agora 20 segundos, mas eu vou fazer o seguinte. Eu preciso aprender como é que grava isso. Mas assim que eu fizer isso, a gente volta e a gente começa uma nova live. Porque não dá para parar nesse lugar aí, tá bom? Gente, parar alguém pode me explicar? Não dá para parar agora. Eu estou esperando agora o pastor Sérgio entrar novamente, gente, para eu poder chamá-lo aqui. Espera aí. O Sérgio Elias. Pronto. Voltamos. Estamos nós aí de volta. Então eu salvei, está lá no meu stories, lá, não sei como vai, quanto tempo pode ficar isso. Depois o Silfarney me ensina como é que eu salvo para poder botar numa página no YouTube aí. Tá, gente? Perfeito. Aí eu vou avisando. Mas siga aí na cruz, meu filho. Carregue a sua. Sim, a gente estava falando sobre a oportunidade que nós temos de trazer a cruz. Quando eu falo trazer a cruz de volta, eu sei que isso aí tem uma conotação que pode ser interpretada como uma arrogância, e de fato eu acho até que porque seria desprezar tanta gente que tem valorizado a cruz, pregado a cruz, cantado a cruz. Não dá a impressão, na minha generalização, que ninguém mais fala de cruz. Não é isso. Eu estou falando de uma maneira genérica. Você acha que é uma oportunidade de nós, de fato, trazermos a cruz de volta para o lugar que é dela, no nosso púlpito, no nosso ministério, na nossa canção, na nossa prática ministerial? Eu diria para você o seguinte: respeitemos a cruz de Cristo e assumamos a nossa. Não há como simplesmente, porque o que acontece? A gente pode também transformar a cruz apenas num ícone, pendurá-la numa cordinha, amarrá-la numa cordinha, colocá-la no pescoço, fazer um quadro, fazer uma cruz e botar lá num ambiente, construir um ambiente com uma cruz. Não é disso que eu acho que nós estamos falando aqui. Não. Estamos falando de uma mensagem, exatamente, de uma mensagem que deve estar para além das figuras icônicas. Sem dúvida. Então, nesse sentido, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque alguém descreveu aqui uma coisa, que o seu rosto, pastor César, desativa o chat por hora, o rosto do Sérgio não está aparecendo legal, só sugerindo. Mas deixa eu falar, o Leonardo Ribeiro, ele deve ser Leonardo, né? Você não está perdendo muita coisa, o rosto do Sérgio realmente já está meio carcomido pelo tempo. Vamos deixar que os irmãos que estão falando com a gente aqui, eles podem nos ajudar com algumas coisas. E eu também não sei como fazer isso, irmão. Então, deixa rolar aqui, que se eu mexer, posso acabar com o troço. Mas vamos lá. Vai piorar o que já está feio, né? Não, já deixa aí, porque as letrinhas vão ajudando a imagem do Sérgio aí. Alguém colocou aqui, está normal, tudo bem. Mas olha, então, estamos falando aqui, César, dentre outras coisas, do poder que a cruz empresta. A cruz não como ícone, você colocou muito bem, não como símbolo material, não como objeto, mas a cruz como proposta de vida, não é? Jesus disse, se aquele quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, viva de conformidade com o meu modelo de vida. Basicamente, a cruz é isso, né? Aí, o modelo de vida de Jesus, se me permite, é um modelo que vai para a cruz. O caminho dele está traçado para a cruz. E não assim, eu vou começar aqui, eu vou ver onde vai dar. Olha, na fé cristã, um discípulo de Jesus sabe exatamente onde deve dar o caminho dele. Na cruz. Exatamente. Não tem outra alternativa. Então, gente, olha, só, César, você me permite? Quando a gente fala de cruz, eu sei que o César coaduna com o que eu vou dizer, porque a gente já tem conversado muito nos bastidores, eu, você e outros irmãos, outros amigos.
A gente está falando aqui de tensões, de paradoxos, né? Barras, vertical e horizontal. Quer dizer, a cruz oferece... Deixa eu só dar um alô aqui, César, para um grande amigo meu, pastor Eduardo Ângelo, lá de Portugal. Está participando É do nosso mesmo? bate-papo. Ora, pois. Como está Lá de aí? Lisboa. O grande amigo, ele, a pastora Cindy, é um casal muito precioso. Já estive Já lá me com falou eles deles. em Lisboa várias vezes. Já viajamos para o Marrocos juntos. Já, enfim, são queridos. Vêm na nossa casa aqui ocasionalmente. Nós vamos na deles lá em Portugal. Enfim, são amigos preciosos. Um abraço aí, nossos queridos de Portugal. Bom, então quando falamos de cruz, estamos falando aqui de tensão. Porque a cruz oferece exatamente isso, tensão, desconforto. Esse é um aspecto do Evangelho que não pode ser desprezado. Não existe conforto na cruz. Se você assume o Evangelho de Jesus, você assume a morte. Porque a cruz já traz nela, essa proposta de andar com Jesus, já traz nela uma proposta de morte. Você tem que morrer para si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, não é? Então, os irmãos do princípio, os irmãos da igreja chamada primitiva, parece que capturaram essa verdade da cruz com um pouco mais de clareza do que nós fazemos hoje. Não olhavam a cruz como ícone, mas olhavam, sabiam do que Jesus estava falando quando dizia: tome a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me, correto? Por isso não tinham medo da morte. Não buscavam a morte, não procuravam a morte, não eram masoquistas. Você não vê relatos de cristãos buscando suicídio na igreja chamada primitiva. Ninguém queria morrer, mas quando a morte batia a porta, os encontrava elegantes. A gente sabe de histórias, na história da igreja, de irmãos que eram devorados pelas feras, que eram queimados nas fogueiras, e entregavam os seus espíritos ao Senhor e morriam sem nenhum pânico e sem negar a cruz. Mas hoje, quando se fala em morte, até no meio cristão... No Ocidente, né, Sérgio? Mais para o Ocidente. No Ocidente, em geral, a gente tem um pavor terrível. Acho que um dos maiores pânicos agora é que a gente seja contagiado por esse vírus e morra. Ora, nós não queremos morrer. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que se a morte não vier por uma virose de dimensões mundiais, ela virá mais cedo ou mais tarde. Então, a cruz me empresta essa capacidade de olhar a morte nos olhos e dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Pronto. Sem pânico, sem desespero. Pelo contrário, cristãos até costumavam dar a vida pelo seu irmão, correto? Morrer em favor do seu próximo, porque... Aquilo que Paulo mesmo vai falar, para mim, assim, eu vejo Paulo falando isso com tanta simplicidade, apesar da sua capacidade extraordinária de elaborar a maneira de falar, de escrever, mas ele fala com tanta... Para mim, viver é Cristo. E o lucro da minha vida é morrer. E ele fica nessa... A tensão de Paulo não é entre esticar mais a sua existência no Cronos. É exatamente essa luta dele entre ficar aqui, cumprir o seu ministério, a sua vocação, que desde o início foi chamado para... Olha, você vai saber o quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso é uma vocação, a chamada de Paulo já começa assim, né? Ele vai... Ananias, diga para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E ele vai estar entre reis, entre príncipes e tal, mas precisa saber o quanto vai sofrer pelo meu nome. E essa experiência de Paulo, ela vai transbordando até nesse lugar que ele se encontra dessa coisa. Ele quer viver esse evangelho, mesmo que custe dores terríveis, e você teve a experiência de ir a Filipe e de estar na prisão que ele esteve com Silas, e também, ao mesmo tempo, você vê uma pessoa apaixonada por Jesus a ponto de querer estar com ele. Eu quero estar com o meu Senhor. Então não era fugir do sofrimento. Paulo não estava desejando fugir do sofrimento. Ele estava querendo estar com o Senhor de uma maneira mais ampla, mais abrangente, mais poderosa, de maneira que só aqueles que compreendem um pouco da perspectiva da transfiguração conseguem entender que é uma eternidade com absoluta personalidade, mas também com uma glória que a gente não consegue discernir para o nosso tempo. É um negócio para além da nossa capacidade de entender. Mas Paulo estava exatamente nessa encruzilhada.
Mas não porque estava assim, ai meu Deus, eu vou sofrer tanto aqui, quero ir embora. Não, de maneira alguma. Se eu tiver que sofrer, eu vou continuar aqui, batalhando pelo ministério, fazendo toda a minha jornada que tem que fazer, mas com uma convicção. A morte não é nada para mim. A morte não é um bicho-papão que eu não sei o que vai... porque a impressão que eu tenho, Sérgio, quando você está dizendo, eu estou pensando, eu tenho a impressão que alguns crentes dessa nossa geração, com todo respeito aos queridos, mas assim, alguns crentes dessa nossa geração, para eles a morte é um bicho, é um negócio, um monstro terrível, quando na verdade ela já foi vencida na cruz. Exato. Mais uma vez voltamos à cruz. A morte perdeu o seu efeito para um discípulo de Jesus. A morte não tem poder para nós, porque a morte ela não significa absolutamente nada para a nossa vida. Por quê? Porque quem está em Cristo já passou por essa fase. Aquele que morre, mas crê, de maneira nenhuma morrerá plenamente, morrerá completamente. A morte é só um túnel que a gente vai atravessar, não sei de quanto tempo, mas é um túnel que a gente vai chegar do outro lado com a certeza de que a gente vai estar diante da luz mais brilhante, mais linda, mais extraordinária que a gente já pôde contemplar nessa existência. Se você já parou para ver pôr do sóis bonito, ou já viu alguma coisa linda em termos de luz, nada pode se comparar à luz que veremos, que estaremos expostos e que nos transformaremos quando cruzarmos esse túnel que é a morte e que, sinceramente, deveria ser até, ao invés de tentativa de escapar dela, a gente deveria querê-la mais, no sentido não de suicídio, claro, né? Mas querê-la mais no sentido daquilo que está proposto. Do que ela oferece do que ela oferece. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, olha, assim... Tem um irmão, eu não me lembro agora o nome de quem fez a pergunta, mas observei enquanto as perguntas iam subindo, ele está perguntando o seguinte: quando vocês falam de cruz, vocês estão falando do núcleo do Evangelho. Exatamente, a interseção entre a eternidade e a missão na Terra. É aí que está o núcleo. É esse X, você falou do X da questão, não é? Porque se você fizer só assim um pouquinho, vira um X da questão, né? Exato. É o X da questão, nesse sentido. Exatamente. Então, o irmão que fez essa colocação é exatamente disso. Não é da cruz, como o César já colocou muito bem, não é um objeto, não é um ícone de madeira ou de metal, não é isso, mas é de uma dinâmica de vida onde se entende o nosso destino eterno, já está compreendido. Nós não somos seres daqui, estamos indo para o eterno e para a eternidade dele, mas enquanto estamos aqui, nós temos uma missão para cumprir, nós temos o nosso próximo. Lateralmente, nós precisamos abrir os braços para alcançar o próximo com a pregação do Evangelho e com gestos despretensiosos de generosidade e de amor. A cruz é isso. Quando a igreja se torna escapista, quando ela abre mão do braço vertical e passa apenas a desejar o céu, ela quer morrer logo, ela tem saudade de Sião. Ela quer morrer numa estaca. Exato. As canções denunciam isso. O desprezo pelo próximo denuncia isso. É uma igreja sem missão, é uma igreja que só quer ir embora. Quando ela despreza a arte vertical, ela só pensa na terra, ela só pensa na vida aqui, no plano horizontal. Aí tem espaço para a teologia da prosperidade. Tem espaço para a teologia da libertação. Tem a teologia da fé, que até seria bom tocar, porque a teologia da fé é o subproduto da teologia da prosperidade. Porque é o nosso subproduto evangélico. Porque é aquela coisa de você colocar a fé na própria fé. Ou seja, então, se você tiver fé, está tudo resolvido. Tá resolvido. Deus não tem vontade soberana, é fé. Se você tiver fé, até as decisões soberanas de Deus são subvertidas pela sua capacidade de acreditar, porque isso não é crer, isso é acreditar. Deus vai ter que fazer, senão rasga a minha Bíblia. Coisa desse tipo, exatamente. Por causa da minha fé, ele é obrigado a fazer o que eu creio. Bom, então, respondendo aí o nosso querido irmão, e eu sei que você comunga com esse entendimento, quando você fala em cruz, está se falando não no objeto, obviamente, já foi dito isso, mas numa dinâmica de vida onde eu mantenho os meus olhos e meu coração voltados para a eternidade,
por isso a morte não me apavora mais. Eu sou capaz de olhar a morte nos olhos sem pavor. Eu sei que vou me encontrar com ela a qualquer momento e sei aonde ela vai me catapultar, para onde ela vai me lançar, que é para os braços do meu Senhor, meu Salvador. Ao mesmo tempo, enquanto eu não morro ou não sou arrebatado, eu não abro mão da minha missão hoje. Eu preciso pregar o Evangelho, viver o Evangelho, amar o meu próximo, servir ao meu próximo. Eu preciso ser uma bênção para a minha família. Eu preciso participar dos projetos de Deus de fazer o meu próximo mais feliz em Deus. Então, eu tenho essa haste vertical. Porque meu próximo, Sérgio, nesse caso, é meu irmão. Porque há um só Deus e Pai de todos. Ou seja, esse meu próximo não é só o que está perto, é o meu irmão na minha caminhada de humanidade. Exatamente. Então, quando a gente olha para isso, sabe, a gente não... Entenda bem, eu só vou acrescentar um negócio aqui que eu acho importante, é que a gente não dá cesta básica para o próximo. A gente dá cesta básica para um irmão que precisa da nossa ajuda naquele momento. E se a gente não tiver a cesta básica, a gente vai repartir a nossa comida para dar com ele, para ele, porque ele é o nosso irmão. Então, quando eu olho assim, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a prostituta, né? Isso aí o Paulo Júnior diz com muita categoria. Eu estou falando do Paulo Borges Júnior. É bom clarificar, né? É bom clarificar, nesses tempos de tantos Paulos. Mas assim, quando ele diz que a melhor coisa que poderia acontecer para uma prostituta era se encontrar de fato com um homem de Deus. Porque quando se encontra a prostituta com um homem de Deus, esse homem de Deus está se encontrando com uma irmã. E não com uma prostituta perdida, abandonada, largada por Deus, que Deus não ama. Não, é uma irmã que a gente vai lá para dizer para ela, olha, Deus te ama tanto e quer mudar a sua vida. Não foi, claro que eu não estou chamando... Sim, mas eu estou entendendo você. Não estou falando que ainda não sabe que é. E a minha que não sabe que é. E aí, a minha missão é revelar essa irmandade para ela. Esse amor de Deus. Exato. Exatamente. Então, assim, no sentido de que, por exemplo, não estou querendo chamar aquela mulher samaritana de prostituta, mas ela vivia uma vida tão desregrada e desgraçada, ela vai pegar água no poço meio-dia, a hora que ninguém vai, porque não queria encontrar com ninguém. Mas ela se encontra com Jesus, e Jesus apresenta para ela a proposta do Evangelho, e de maneira tão intensa, que aquela mulher se transforma na maior pregadora de Samaria. Ela vai e traz a cidade toda com ela. Que coisa maravilhosa quando a gente entende que a gente não está dando um quilo de feijão para um pobre necessitado, mas para um irmão que está passando dificuldade. E se você me permite, César, vai embora. Ao mesmo tempo também não estamos querendo dar um prato de comida ou uma cesta básica para ver se ele vai se converter ao Evangelho. Essa é outro aspecto importante. Isso seria cruel, né? Isso seria cruel. Na verdade, quando se reparte o pão com o seu próximo, né? Com o seu irmão em potencial, o irmão que só não sabe ainda que é, porque você ainda não contou para ele. Exatamente. Você tem a história em você, então conte para ele. Conte para ele que em Cristo ele já é seu irmão, à medida que ele se converter e acreditar na notícia. É uma boa notícia, né? Ele só não sabe dela. Então, se você serve essa pessoa, seja com um prato de comida, uma cesta básica, ou uma carona, ou um remédio, ou qualquer tipo de ajuda, esse gesto é tão somente a realização da haste horizontal da cruz. Se você tem uma vida de cruz, servir ao próximo é apenas o seu estilo de vida. Qualquer coisa que acontecer a partir daí é bônus. Se esse indivíduo, servido no amor, se interessar em saber quem é você e qual é a razão da esperança que está em você, e você puder contar para ele isso, e ele acreditar na notícia, e seguir no caminho com você, o mesmo Cristo, foi cumprido o propósito divino, correto? Exato. Mas essa não foi a motivação inicial da sua generosidade. Você não está fazendo bem para ver se esse sem vergonha aprende de uma vez que se ele não se converter ele vai passar fome mesmo. E vai Isso seria cruel. Exatamente. Eu acho que o lugar que a gente deve pensar estar, talvez, seja o lugar que Moisés esteve quando Deus fez uma proposta para ele. Eu creio que Deus estava
de alguma forma, eu não sei como é que você entende o texto, mas Deus estava testando muito mais Moisés do que qualquer coisa. Quando ele diz assim, Moisés, faz o seguinte, vou matar esse povo todo, vamos começar outro com a gente, você começa aí outro povo, esse povo aí não serve não. E Moisés entra no meio do caminho entre Deus e o povo e diz assim, Senhor, se o Senhor não puder perdoar esse povo, risca meu nome também. Hoje, a impressão que eu tenho em relação a algumas coisas é assim, Senhor, manda esse povo para o inferno, esse povo não merece não. Assim, isso aí... E salva o meu lugar na tua presença, né? Melhor, a direita ou a esquerda do seu trono, entendeu? Me permita sentar ou à direita ou à esquerda. Isso não é novo, mas assim, sabe o que eu vejo algumas postagens na rede social, assim, o pessoal fez alguns achincalhes no carnaval, fez algumas críticas severas, porque a pessoa, quando não sabe como criticar, ela critica aquilo que ela vê. Né? Isso me remete um pouco até Nietzsche, que vai apregoar a morte de Deus, mas ele não está falando de Deus o grande Senhor do universo. Ele está falando daquilo que ele está vendo, eterno, como ente. Ele está falando daquilo que ele vê de Deus, da igreja. Então, assim... Do Deus representado pela religião, né? Exatamente, o Deus representado pela religião. E aí, muita gente... E eu fico, parece que assim, escorrendo um veneno nas redes sociais, tá vendo? Olha aí, zombaram de Deus, olha aí. Agora vem essa peste sobre todos eles. E a impressão que eu tenho é que vocês todos vão morrer seco por causa dessa zombaria. Gente, assim, esse não é o coração de um discípulo de Jesus. Olha, Cristo está na cruz, ou seja, Cristo está na cruz. Ele olha para as pessoas e diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Com ele, sabe? Fizeram com ele. Com ele. Ele está sentindo a dor da cruz, que não foi brincadeira. Mas assim, perdoa eles. Você não leva em consideração esse negócio, não. Você chega para Estevão, que é o primeiro mártir, né? Porque embora tem muita gente achando que Jesus é o primeiro mártir do Evangelho, do cristianismo, mas Jesus nunca foi mártir, porque ninguém podia tomar a vida de Jesus. Jesus se entregou, então quem se entrega não é mártir. Estevão foi o primeiro mártir porque teve a sua vida roubada de si mesmo. Mas ele quando olha, ele tem a visão do céu, ele tem a visão da eternidade ali, enquanto leva a pedrada, ele diz, Senhor, perdoa eles. A mesma coisa, Sérgio, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então isso está tão dissociado desse ambiente onde a gente é tão duro com o pecado dos outros, mas tão leniente com o nosso próprio, que assim, é de lascar, sabe? É de chocar a gente quando a gente trata algumas questões na igreja, e até gente eu vou abrir aqui, não detalhes de casos, que eu não vou ser perverso a esse ponto, mas assim, gente que a gente sabe, que já chegou para a gente pedindo e precisando tanto de ajuda, de apoio, acolhimento, e foi abraçado no meio do seu pecado, e foi perdoado ali, foi trazido para a comunhão, e mesmo quando essa pessoa lida com o pecado do outro, que talvez seja muito menos grave, ele dá um peso, ele não quer saber, ele não... Assim, a gente está perdido no meio desse processo aí. E a cruz é a resposta para isso também. Sem dúvida, a cruz sem dúvida. Quando eu olho e vejo o meu lugar, pelo amor de Deus. Quando você fala disso, você me faz pensar na maneira como os profetas do Antigo Testamento, embora fossem contundentes nas denúncias que faziam do pecado da nação, ou de Israel ou de outras nações vizinhas, você percebe que essa denúncia geralmente vinha acompanhada de um profundo eternecimento do coração. É o que eu costumo chamá-los de profetas de olhos molhados. Jeremias, por exemplo, é um caso típico disso, né? Ele denuncia o pecado do seu povo, mas ele chega a dizer, quem me dera os meus olhos se tornassem águas e mananciais de água para que eu pudesse chorar os pecados da filha do meu povo. Então, ele denuncia chorando. Daniel é um outro caso típico, que quando Daniel denuncia os pecados
de Israel, ele se coloca na denúncia, ele faz parte da denúncia, quando ele se inclui, ele diz, porque, Senhor, nós pecamos, nós e os nossos pais pecamos. Então, se um profeta, se um pastor, se um apóstolo, se um pregador, se um evangelista, líder cristão de uma forma geral, olhar para o pecado do seu povo, da sua nação, da sua cidade, e ao mesmo tempo se eternecer por esse pecado, como o mestre fez na cruz, aí volta no que você disse, a cruz é referência até para lidar com os pecados reais da nação. Ninguém está aqui, de forma alguma, inocentando quem não é inocente, não é? De fato, há questões que são de fato abomináveis diante de Deus. No entanto, da cruz, Jesus se comporta dessa forma. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, você pode, em nome do Cristo, tendo Jesus como referência, denunciar os pecados do seu povo, incluindo-se no meio do pecado, ainda que você não tenha diretamente cometido os mesmos pecados, mas porque você faz parte do povo. Por exemplo, o pecado dos brasileiros é o meu pecado, eu sou brasileiro. Exatamente. Os pecados dos americanos são meus pecados, eu sou cidadão americano também. Então, esse E o pecado do mundo todo é o meu pecado, porque eu sou humano como todos os outros. Então, esse distanciamento, essa maneira distante de ter prazeres correndo pela boca, pelo juízo que cai sobre a cabeça do meu próximo, só mostra que eu ainda não entendi que o pecado do meu próximo, aos olhos de Deus, será, em última análise, sempre o meu pecado também. O que isso faz comigo? Isso me faz denunciar sem ter prazer no juízo. Me faz denunciar tendo misericórdia. Me faz denunciar, porque eu tenho uma missão, uma vocação profética da qual eu não posso abrir mão, mas sempre sabendo que quando o juízo vier, ele não vai bater só na casa do meu próximo. O sol nasce para justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, o coronavírus arrasa o terreiro de macumba, mas também pode contaminar e matar o cristão devoto. Eu, por exemplo, tenho um pastor metodista livre que morreu há poucos dias com coronavírus. Da Free Methodist Church. Nós estamos lidando aqui, pelo menos que eu saiba, do pastor Sócrates, que é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, que está internado com coronavírus também. Um homem elegante, um homem de Deus, um cara muito sério, muito bacana. Faz parte. Eu tenho que ter cuidado. Quando eu desejo juízo, eu preciso me lembrar que se o juízo vier, é bem provável que eu também colha algum dividendo dele, porque eu também sou um pecador. De novo, o Bispo Ronaldo me ajuda na memória. Ele dizia para mim sempre, que eu tive o privilégio de ser pastor auxiliar dele em 2 igrejas. Ele dizia para mim assim: César, nunca peça juízo ou justiça, peça sempre misericórdia. Porque quando o juízo vier, ele pega todo mundo, inclusive a gente. Porque não seria justiça se o juízo pegasse só parte daqueles que a gente acha que não concordamos. Nós não fomos liberados do juízo por mérito. Nós estamos fora do juízo pela cruz, voltamos da cruz. Exatamente. Cruz, olha, sempre será por causa da misericórdia de Deus. Até mesmo naquele episódio da Páscoa, quando os filhos de Israel são poupados da morte, não foram poupados porque mereciam serem poupados. Eles depois vão provar que não mereciam nada, porque vão se mostrar um povo rebelde, idólatra. Não foi por mérito. Foi o sangue sobre os umbrais da porta era o sangue da graça e da misericórdia. Sempre foi graça, Sérgio. Sempre foi graça. Nunca foi mérito. Qualquer coisa que a gente viva, a partir do mínimo entendimento sobre Deus ou sobre qualquer coisa que tenha a ver com essa relação com Ele, é graça. A gente nunca conseguiu dar 2 passos direito na direção dele. Sempre foi Ele vindo e salvando e buscando. Por isso que eu não acredito muito no cristianismo. Porque o cristianismo, eu vou fazer um jogo de palavras, você vai entender, o cristianismo é a tentativa humana de voltar para Deus, é uma espécie de Torre de Babel, novamente. O que é a resposta é o Evangelho, é quando o Cristo de Deus vem para buscar e salvar aquele que se havia perdido.
Ou seja, o movimento é sempre de Deus para nós, nesse sentido. É como disse a irmã Elizabeth aí, é a graça de Deus, é a maravilhosa graça do Senhor que nos encontra perdidos e nos traz para esse lugar de comunhão com Ele, né? De comunhão no Espírito. Isso Toda é vez que eu fantástico. ouço, toda vez que eu escuto a palavra juízo, honestamente eu ponho, como diziam os antigos, a minha viola no saco. E eu ponho a minha barba de molho. Eu não tenho barba, eu ponho a viola no saco. É. Algum tempo atrás, quando houve aquele terremoto no Haiti, você se lembra disso, né? Lembro. Em 2010, mais de 200 mil haitianos morreram em consequência daquele terrível terremoto. Eu cheguei no Haiti meses depois, o terremoto aconteceu em janeiro, e eu fiz a minha primeira visita ao Haiti em agosto, encontrei o país devastado. O país já é um dos mais pobres do mundo e com terremoto que era difícil se tornou pior. E eu me lembro que naqueles mesmos dias eu estava assistindo um programa evangélico na televisão americana e eu vi quando um pastor muito famoso, um pastor proeminente aqui na América, ele, sem nenhum constrangimento, publicamente associou a tragédia do terremoto no Haiti com a prática do voduísmo no Haiti. Ele disse, olha, esse terremoto não é outra coisa senão o juízo de Deus sobre o Haiti, porque o Haiti, historicamente, tem, de fato, e é verdade, tem um histórico de envolvimento com o voodoo, desde a fundação do país, os primeiros escravos haitianos, para se libertarem do jugo francês, de fato buscaram o apoio e a intervenção de entidades da bruxaria, isso é história. De fato, o Haiti assumiu... Você vai me ajudar e vai ajudar os meus irmãos, contando um pouco do que os cristãos, pelo menos aqueles que se diziam cristãos, fizeram com os haitianos, para que eles olhassem para a igreja e vissem, não, dessa igreja aí só vem essa maldade que a gente está vivendo. Dessa igreja aí só vem a dor, a angústia. Você imagina que eles foram tirados da África, tirados violentamente. Você já esteve na porta de saída da África, você já sentiu a dor que foi a construção da escravidão africana perversa, e quem estava por trás muito disso é a igreja. É importante entender exatamente isso, porque quando esse pastor fez essa denúncia e conectou muito pragmaticamente o terremoto de 2010 com a prática que é real, é histórica, embora tenha motivações também que podem ser exploradas por parte do erro dos ocidentais, mas quando ele faz essa ligação muito, muito pragmática, eu ouvi a narrativa dele. Pouco tempo depois, os Estados Unidos foram feridos com alguns furacões aqui, Katrina e outros mais, e milhares de pessoas morreram. E outras calamidades foram acontecendo no Ocidente, em países de maioria protestante. E aí vem a questão, será que quando o juízo vem, ou quando uma calamidade se manifesta, que nós interpretamos como sendo juízo divino, não é hora de, ao invés de nos gloriarmos nisso e apontarmos para o pecado do próximo, colocar a viola no saco e dizer, meu Deus, se Deus está trazendo o juízo sobre a terra, ele vai começar pelos de casa, pela igreja. É isso que a Bíblia diz. Correto? E com relação aos que sofrem as consequências desses juízos, por assim dizer, misericórdia deles e de nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando os haitianos se envolveram com a prática do voodoo, de fato, eles não sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, a história vai mostrar que os haitianos, o povo haitiano, é resultado de anos e anos e anos de exploração por parte do Ocidente, por parte da igreja, do Ocidente protestante, por assim dizer, que inaugurou o tráfico de escravos da África para a Europa. Já havia escravidão na África, obviamente, era uma prática entre
tribos e clãs africanos, mas a condução de africanos para a Europa é inaugurada pelo Ocidente protestante, na sua grande maioria, protestante e católico, por assim dizer. Bom, então, quando os negros africanos são trazidos da África para a Nova Espanhola, para a Ilha Espanhola, onde hoje está o Haiti e a República Dominicana, eles foram subjugados, como todos os escravos foram ao redor do mundo, a um período de intensa opressão, martírio. O escravo a vida de um escravo não valia nada, eles eram mortos e quando não eram castigados brutalmente. E por não conhecer o Evangelho, só conhecer as entidades do africanismo, eles recorreram a essas entidades como uma forma de encontrar alento ou força para enfrentar os seus opressores. Erraram, sim, claro, mas erraram por desconhecimento do Evangelho e motivados por uma brutalidade do Ocidente protestante. Bom, protestante e católico. Religioso. Por isso que quando assim, o juízo vem, ele não pode trazer em mim... Sérgio, é tão pesado, quero só acrescentar um dado. Eu li um dado disso, eu não sei muito bem onde, nem posso fazer disso uma assertiva, mas só uma colocação. A informação que eu tenho é que a vida de um escravo que veio para o Brasil, aqui, um escravo vivia aproximadamente 5 anos. A média de vida de um escravo era 5 anos. Se sobrevivesse a viagem nos navios negreiros que Se sobrevivesse aquela viagem. Decadente. Era 5 anos. Aí você é trazido por quem? Por quem se prostra diante da cruz. É trazido por quem? Por quem tem as suas rezas, as suas orações, a sua devoção ao Cristo. E aí, esse cara fala assim, peraí, bicho, que coisa é essa aí? Que coisa, que situação é essa aí? Porque esse é o grande problema da gente construir religião, certo? Que a religião, nesse aspecto, ela não consegue carregar o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Porque a religião é resultado de esforço humano. E isso que é perverso. Mas continue aí, por favor. Sim, então quando esse haitiano, que eu conheço, assim, eu tenho uma certa proximidade com o bom povo haitiano, porque, como você sabe, desde 2010 eu vou ao Haiti praticamente todos os anos, e a igreja querida que eu pastorei aqui na América tem sido uma parceira extraordinária na construção de um complexo missionário lá no norte do Haiti, que compõe uma clínica, uma escola e uma casa de hospedagem de voluntários, médicos. Você, inclusive, tem gente da sua igreja que está pronta para ir servir aos haitianos na nossa base lá, assim que tiver tudo pacificado, né, no momento difícil que está acontecendo lá. Mas, de qualquer maneira, o ponto é o seguinte: Deus tem me permitido ter um contato próximo com o haitiano. Quando eu vou ao Haiti, eu descubro que nem todo haitiano é adepto do voodoo. Nem todo haitiano é macumbeiro, é bruxo. Eu descubro, assim como nem todo brasileiro é torcedor do Flamengo. Graças a Deus. Eu posso ouvir um glória. Assim como nem todo americano é prepotente, arrogante e capitalista selvagem. Assim como... Você percebe? Essas generalizações todas dão ao crente essas visões muito limitadas. Por exemplo, ora, se você está no Irã, você é um terrorista. Um terrorista muçulmano perigoso. Ora, lá no Irã tem cristãos. Existe uma igreja cristã no Irã que sofre pelos dois lados. Sofre porque é perseguida pelo estabelecimento e sofre porque os cristãos não acreditam que eles são cristãos. Correto? Exatamente. Então, quando você trabalha com essas generalizações, como o pastor americano fez quando houve terremoto no Haiti, você corre um risco muito grande. Porque quando o juízo bater na sua porta, o que você vai dizer agora? O que você vai dizer agora que o coronavírus não é mais monopólio de nenhuma nação? Ele está atingindo a China comunista, a América capitalista, ele está atingindo o pobre, o rico, o doutor, o iletrado, o morador o cristão, o islã, o morador de castelo, o cristão, o muçulmano. Então, quando se fala em juízo, tem que ter muito temor, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu mereço mesmo o juízo. Ainda que o Senhor queira me dar a graça, se o Senhor for me dar o que eu mereço, o Senhor vai me dar o juízo, porque eu sou um pecador. Mas ainda bem que o Senhor escolheu, por misericórdia, me dar a graça e o perdão.
E se o Senhor agiu assim comigo, eu preciso ter esse mesmo olhar para com o meu próximo. Quer dizer, é proibido dizer bem feito. Ainda que o indivíduo esteja recebendo o juízo de Deus, É eu não proibido posso dizer bem feito. dizer bem feito. Como Jó disse, né? Jó fala isso muito bem no seu livro, né? Ao companheiro deveria o amigo mostrar misericórdia, mesmo para aquele que deixou o temor do Todo-Poderoso. Exatamente, exatamente. É assim, é espetacular entender, né? A misericórdia é não receber o que merecemos, enquanto graça é receber o que nós não merecemos. Isso é lindo demais em Deus, né? Mas como é que a gente pode demonstrar isso, se não vivendo nessa condição? Vivendo assim, olhando as pessoas como irmãos que são. Pessoas que carecem de uma revelação da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Claro, também entender um Deus justo, um Deus que manda seu filho para a cruz, para que entre no meu lugar, assuma o meu lugar. Mas eu preciso revelar essa mensagem. Porque de repente... Eu só não posso ter prazer quando o meu próximo é castigado. A minha mãe... Exatamente. Desculpa te interromper, mas não, mas é isso mesmo. Me lembrei da minha mãe, Dona Cecília de Faria, que já está na eternidade. Lá em casa nós éramos 4 irmãos. E você sabe, né? Quando éramos crianças, a gente estava sempre tendo as nossas querelas, nossos entreveros, as briguinhas de irmãos e coisas que hoje eu tenho até saudade, porque 2 dos meus irmãos já faleceram. Eu só tenho o Beto, que é o meu irmão mais novo, que está vivo. Mas eu me lembro que a Dona Cecília, minha querida mãe, ela tinha uma estratégia que, ao meu ver, se parece um pouco com a maneira de Deus de tratar seres humanos pecadores como nós. Dona Cecília tinha o hábito de, quando ela castigava um dos filhos, por exemplo, se ela estivesse punindo o Isaías, que era o mais velho, dando uma chinelada no Isaías por alguma coisa errada que ele fez. Se eu, ou a Sara, tripudiado, ou o Beto, começássemos a rir do Isaías porque ele estava apanhando, sabe o que a Dona Cecília fazia? Ela interrompia a punição de Isaías e dizia: peraí, você está rindo? Então vem cá, agora você vai apanhar também. Se a Sara risse de mim apanhando, ela chamava a Sara para receber um pouco da punição. E ela tinha essa dinâmica que a gente achava estranho quando era criança, mas que depois que eu fui apresentado a Deus, eu compreendi um pouco mais da maneira como Deus trata com pecadores como nós. É proibido dizer bem feito. Deus castiga, castiga. Deus traz juízo, traz. Deus executa juízo na terra, sempre executou. Deus educa, pune e castiga o ser humano. Ele disciplina o filho que ama. Disciplina o filho a quem ama. Sim, mas enquanto ele disciplina o filho a quem ama, o outro filho a quem ele também ama não pode rir. Não pode ter prazeres correndo pela boca. Eu não posso olhar para nenhum povo, nem mesmo para aqueles que zombaram dele no carnaval, e dizer: muito bem, tá vendo aí? Bem feito. É proibido dizer bem feito, porque até mesmo na Bíblia, quando uma nação era usada para trazer juízo sobre Israel, se essa nação pesasse demais na mão e começasse a mostrar prazer de estar castigando Israel, Deus interrompia o juízo e dizia: bom, agora eu vou tratar com vocês. Vocês estão rindo demais porque eu deixei vocês castigar o meu povo. E aí aquela nação se tornava agora o novo alvo do juízo divino. Então, nós não anulamos o fato de que Deus, de fato, traz disciplina e juízo sobre a terra, mas não podemos sentir prazer quando o juízo vem. E sim, pôr a viola no saco, no meu caso, ou pôr a barba de molho, no seu caso. Exatamente. Acho que é por aí mesmo, porque a gente depende única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Isso me remeteu a um momento ou outro da história de Israel, quando eles vencem Jericó. E eles estão empoderados nessa época, né? Vencem Jericó, andam lá, dão um grito lá, o Senhor derruba o muro, é uma festa, todo mundo está apavorado, a cidade está trancada e tal. E eles dizem: ó, Deus diz para eles: não pega nada, porque é tudo meu, as primícias são minhas. Era a primeira conquista deles naquele momento. Não pega nada. Aí foi um caboclo lá e pegou uma capa babilônica, escondeu e tal, guardou e tal. Aí eles vão enfrentar uma cidade que chama Ai, bicho. A cidade era tão pequena que chamava Ai, né? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. É a música da cidade. Tá chegando lá e tal. Eles foram lá e falaram: não precisa de muita gente não, que a gente vai arrebentar e vai estar tudo certo. Foram lá, levaram a coça, bicho, e voltaram com a vergonha e com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque tem o caso Acã, claro que tem,
Mas tem essa coisa também de uma certa vaidade, um certo orgulho. Deus está do nosso lado, a gente vai atropelar todo mundo. Não é assim não, bicho. A gente tem que andar na dimensão da misericórdia, da graça de Deus, do favor de Deus para a nossa vida, e entender que se a gente pegar coronavírus é para a glória de Deus, e se a gente não pegar também é para a glória de Deus. Isso. Entendeu? É tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Entender que as coisas todas que acontecem comigo são para a glória de Deus. Os resultados das minhas escolhas equivocadas, que Deus me disciplina por conta delas, o resultado disso tem que ser para a glória de Deus. E também até os meus acertos, todas as coisas que parecem que são maravilhosas, que eu fiz, que eu realizei, todas as obras e tal, é tudo para a glória de Deus. Se não for assim, bicho, nós estamos andando num negócio que parece religião, que parece até ser discípulo, mas não é não, porque... Se não for assim, nós estamos com um vírus pior do que o corona, né? Bem pior, né? É o vírus do orgulho. Do orgulho, e foi graças a esse vírusinho aí desgraçado que o Lúcifer virou diabo, né? Assim, a gente acha que a gente pode ter orgulho que, não, é tranquilo, foi por causa desse raio, desse vírus, que o anjo de luz caiu, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que assim seja, né, César? Na nossa vida, que assim seja na nossa vida, com toda a nossa imperfeição humana, as nossas limitações, mas que Deus nos dê graça para que a gente possa, na nossa limitação humana, eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que pode parecer falsa modéstia, ou até mesmo prepotência disfarçada de humildade, mas olha, de coração, rapaz, não faz o menor sentido para mim Deus ter me salvado, ter tido misericórdia de mim, mesmo depois de salvo, depois de alcançado pelo sangue de Jesus, mesmo depois de receber do seu Espírito. Cara, eu sinto o meu senso de limitação e de incompetência tão acirrado, e eu não consigo entender o fato de Deus ainda me suportar, porque uma coisa é eu estar aqui numa live com você, ou no púlpito da minha igreja, pregando, ensinando, ou dando uma aula, e ostentar ou passar uma ideia de piedade ou de santidade. E outra coisa é saber quem eu sou em particular, cara. Eu vou falar para você, rapaz. Olha, eu sou um cara, assim, eu não entendo, eu só vou aceitar o fato de que Deus vai me levar para Ele no céu, porque Ele de fato é misericordioso. Não há nada, absolutamente nada em mim que justifique Deus me amar e me salvar. Por isso, quando eu vejo o juízo à minha volta, cara, eu fico pensando, cara, esse negócio tinha que ser para mim, rapaz. Sabe? A gente sabe o nosso cheiro, né? A gente sabe o nosso cheiro, os nossos fedores, os nossos odores. Só pela graça de Deus mesmo. Isso aqui não é nenhuma intenção de ostentar piedade, não. É o que Paulo diz, né? Se eu sou o que sou pela graça. Tira a graça, o que resta? Não tem muita coisa, não é você. É todo discípulo de Jesus. O que fez a maior obra e o que fez a menor, é tudo igual. O que começou a trabalhar às 9 da manhã e o que começou a trabalhar às 5 da tarde, é tudo igual. Para César, como é que você acha que a gente vai sair disso? Ou como é que você acha que a gente vai normalizar a nossa vida, se escaparmos dessa, né? Eu estou falando isso, alguém pode achar, poxa, o cara não tem fé, o cara é muito pessimista. Bom, eu estou sendo realista, na verdade, eu acho que eu estou sendo realista, porque... Abraçado pela esperança, mas temos que ser realista. Eu espero chegar no final do ano, no dia 31 de dezembro, estar sentado na minha poltrona com o Denise do meu lado, assistindo a retrospectiva 2020, vendo que a calamidade passou e um tratamento eficaz foi encontrado, uma vacina ou um protótipo dela já foi adiantado, e saber que eu escapei vai ser bom para poder continuar servindo a Deus e ao meu próximo. Mas eu não sei, pode ser que no final do ano eu seja uma estatística, um número na estatística. Seja como for, se nós passarmos por essa, você acha que a gente volta a uma normalidade? Qual seria a nossa normalidade? Qual seria o nosso normal se nós escapássemos dessa, vivos? Se a gente voltar para o normal
da norma antiga, nós, sinceramente, podemos ser chamados das pessoas mais esquisitas de todos os tempos. Porque, assim, nós estamos sendo chamados a olhar uma nova norma, fundamentar a nossa vida por outra norma. Olhar para a vida a partir de outra lente. Se a gente voltar deixar passar isso e voltar nas mesmas bases, fazendo tudo exatamente igual a gente estava fazendo, sinceramente, nós vamos perder uma oportunidade e tanta de fazer diferente. Então, Você assim, quer dizer que o nosso normal, o nosso normal estava dissociado do normal, eu acho que segundo Deus. Normal do Evangelho. Assim, o normal do Evangelho. Nós estávamos dissociados do normal do Evangelho e até do normal, assim, até do modelo de vida, Sérgio, mais pragmaticamente falando, assim, nós estávamos vivendo numa correria desvairada que estava trazendo doença, o número de depressivos, de gente com síndrome de pânico, de gente com crise de ansiedade, com gente com burnout, é um negócio assustador no mundo, porque o mundo resolveu correr. Acelerar as coisas, vamos ganhar a corrida. Nós não estamos nem sabendo para onde estamos correndo, mas vamos correr. E se a gente não parar agora e der mais valor aos encontros da família, aos tempos de reflexão pessoal, aos encontros da igreja, a comunhão com as pessoas, a generosidade, olhar para a pessoa que está do seu lado, enxergar as pessoas, gastar tempo. Aquilo que Jesus fez como proposta, observem os pássaros, observem os lírios, não é só olhe, observe, isso envolve tempo. Isso envolve uma dinâmica, ninguém que enxerga, nenhum observador de pássaro faz isso olhando 50 pássaros por hora. Você só vai observar pássaros quando você vai gastar tempo no indivíduo pássaro, aquela flor, aquela coisa mais simples. Se a gente não voltar a essa prática que Jesus ensinou como fonte do Evangelho, como constituição da vida do discípulo, se a gente não voltar a isso, a gente vai correr de novo como os pagãos correm atrás das coisas. Nós vamos nos normalizar. O Silfarne entrou ali agora, ele disse que o nosso normal estava muito desumano. Então, que nós voltemos não ao normal antes da calamidade, da pandemia, mas ao normal do Cristo, ao normal que Jesus oferece, o normal escandalizador de Jesus. Porque, segundo Jesus, ser normal é dar a vida pelo seu próximo, se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Se alguém quiser que você caminhe 1 milha, ande com ele 2. Se alguém pecar contra você 70 vezes 7 no dia, perdoe. É um normal absurdo, escandalizador. É um normal que veio chocar as estruturas religiosas da época. É para esse normal que nós estamos sendo convidados a voltar e não para o nosso normal antes da calamidade? Eu creio sim, e até vou voltar um pouco mais para o normal, tá? E eu vou escandalizar meia dúzia, mas eu preciso explicar isso. Nós precisamos voltar para o normal do jardim. Nós precisamos ficar mais pelado. Nós precisamos ser mais transparentes nas nossas relações. Se a gente não voltar para esse normal segundo Deus, porque a gente tem a criação lá no início, perfeita, plena, bonita e boa segundo Deus, e nós temos em Cristo um novo momento e singular momento, e se a gente não conseguir fazer a junção desses 2 momentos singulares da vida cristã e constituir então um modelo de vida que não importe quantos vão, Sérgio, e isso aqui tem que ficar muito claro. Não importa quantos vão seguir esse modelo, desde que a gente esteja consciente de que vai. Por exemplo, tá bom, a igreja, o templo do lado meu está fazendo um monte de coisa, uma correria, uma loucura, vamos fazer, vamos ganhar. Bem, amém, deixa o irmão lá. Eu vou caminhar na dinâmica de uma vida diferente. Bom, então estamos falando aí de cruz. Você lembra quando a gente era criança? Tinha uma brincadeira brincadeira simples, brincadeira de menino pobre, né?
que eu me lembro de fazer muito, e meus colegas também. A brincadeira consistia no seguinte: você olhava para o sol durante alguns segundos, você fixava os seus olhos na direção do sol. Quando você desviava o seu olhar do sol e colocava os seus olhos sobre qualquer objeto, você conseguia rever a imagem do sol replicada naquele objeto, correto? Exatamente. Então você passava a ter um olhar para aquele objeto. Quem quiser testar isso é só olhar para a lâmpada acesa. Exato. Então o seu olhar sobre aquele objeto era informado pelo que você contemplou olhando para o sol. Bom, então, trazendo de novo a cruz aqui, a gente acha que vai terminar onde a gente começou, na cruz, né? Isso é muito bom, ao meu ver. Deus nos chama agora a olhar para a cruz, não como objeto, mas como uma dinâmica de vida, eternidade e amor ao próximo. Olhando para a cruz de Cristo, olhando para a sua cruz, nós seremos capazes de sermos impregnados por esse olhar, impressionados por esse olhar. Esse olhar vai nos emprestar uma elegância para encarar a vida e a morte. E, ao mesmo tempo, quando olharmos para o lado, para o nosso próximo, vamos enxergar nesse próximo o reflexo da cruz. Ou seja, vamos encarar a vida com mais ternura, com mais misericórdia, com mais perdão, com mais generosidade, com mais acolhimento, com menos competição. Porque como é que eu vou olhar para o pastor do meu lado, da igreja do meu lado, como um competidor, se eu olhar para ele tendo olhado para a cruz, sendo impressionado pelo olhar da cruz? A cruz está gravada na minha retina. Gravada! Ela vai informar a meu olhar para esse pastor. Eu não vou olhá-lo agora como um homem de negócio a quem eu tenho que suplantar e de maneira violenta, engolir com a minha tática ministerial. Eu vou ver como um companheiro que está no mesmo reino. Como é que eu posso ajudar esse pastor? Como é que eu posso estender a mão para esse companheiro de reino, não é? Exatamente. Seria isso? A visão da cruz, se a gente sair dessa pandemia tendo a visão da cruz impregnada, quer dizer, se esse vírus veio para nos assustar e para desencapsular o poder contagiante da igreja, quando tudo acabar, para a gente sair por aí contagiando o mundo com essa visão da cruz, terá valido a pena? Será? Eu acho que se houver isso, eu vou falar um negócio aqui, não assusta não, que venham outros vírus assim para fazer isso com a gente. Porque se a gente conseguir olhar isso de maneira singular, valeu tudo. Assim, olha, eu quero que vocês me entendam, o pessoal que estava... Claro que muito sentido pela morte de todos que morreram. Sem dúvida alguma. Como disse John Donne, nenhum homem é uma ilha. Todas as vezes que alguém morre, morre parte de mim também. Né? E aí ele termina dizendo para a pessoa, para o interlocutor, então não me pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Porque fazemos parte disso tudo. Então a dor é grande para todo mundo. Mas se a gente conseguir sair disso, como você disse, com a elegância necessária, e tendo na retina a cruz gravada, selada, a ponto de eu olhar para o lado e só ver o meu irmão a partir da cruz, já fez muita diferença. Eu posso dizer a você o seguinte, eu não sei tudo, claro que não sei, no sentido de como é que vamos estar aqui, mas eu vou fazer todo o possível para manter na jornada esse jeito mais cristão no sentido do evangelho nas minhas pegadas, assim, sabe? Eu quero deixar pegadas que apontem de fato para o Cristo, para a cruz, e quem for atrás de mim, que seja conduzido para esse lugar. Entendeu? Meu querido, olha... Se eu deixar um legado, é isso. É uma pena, mas nós estamos já esgotando o nosso segundo tempo, né? Eu acho que as pessoas não vão aguentar, não. Olha, a gente faz outra. Que horas é o debate amanhã? Você vai estar cercado só de gente como você, gente de peso. Não, mas eu sou 11 da manhã na Rádio 93.3. Eu sou o Leãozinho na Cova dos Daniéis, né, bicho? Que bom assim, que você vai estar lá com essa sua postura, esse seu coração. Você não é o único, os outros companheiros também são homens de Deus. Mas é muito bom manter esse foco, essa visão da cruz, César. Posso dar um recado ao pessoal também?
com relação à quinta-feira, nós estamos fazendo aí, você tem me ajudado também nos bastidores, com dicas importantes, o Na Sala com os Pastores. Quinta-feira a gente vai repetir a dose, é só entrar lá na plataforma da YouTube, FM, né? FM Church, no YouTube, para bater um papo comigo, o pastor Marcos Rosa, pastor Marcos Cury e pastor Valmir Delgado. Você conhece todos eles muito bem, são amigos seus também. Mas que pena, cara. Poxa, como eu tenho aprendido aqui com você, como tem me feito bem esse bate-papo com você. 28, 27, 25, 24, está acabando o tempo. Deus abençoe, Sérgio. Um grande abraço, meu querido. Um abraço para os meus queridos aí, para os irmãos que estão conosco. Enfrentaram 2 horas de conversa de amigo. Como é que eu faço para ter acesso a essas lives? Tem como? Olha, vai estar, pelo menos provisoriamente agora, no meu story. Tá? Lá